3 já, versículos 12, vamos até o 14 hoje. Então Mateus explanou mais um pouco sobre aquilo que Paulo fala, né? A um dado momento Paulo fala do nosso relacionamento com o Senhor, e logo depois ele começa a falar do nosso relacionamento como irmãos, né? De como nós devemos nos relacionar como igreja. Então ele pontua algumas virtudes que nós devemos manifestar como igreja. Afinal, imagina aquela igreja de Colossos, um aglomerado de pessoas, várias culturas, etnias, né? Então, é necessário que a gente aprenda a manifestar algumas virtudes. Para quê? Para a vida saudável da igreja mesmo. E aquela carta foi escrita há tantos anos atrás. Né? Mas ela é tão atual para nós como igreja, e continua sendo atual, e vai continuar sendo atual. Por quê? Porque nós precisamos aprender a nos relacionar, aprender a manifestar essas virtudes, para que haja um convívio saudável com relação a nós como igreja. Então o Mateus Carvalho pontuou 5 virtudes, ali ele citou 5 virtudes, e eu vou passar para a 6ª virtude, em que Paulo menciona na carta aos Colossenses, está lá no versículo 12, mas ele fala do suporte. Então Paulo ele fala assim que nós devemos suportar uns aos outros. E quando fala de suporte ali, ele não está falando simplesmente de você tolerar o irmão. E como eu falei, justamente numa igreja, e até mesmo para nós aqui, onde há diferentes culturas, vou dar um exemplo, às vezes pega, o Léo que estava sentado aqui com o pastor Edmar. Então, de costumes diferentes. Às vezes o pastor Edmar não gosta muito do jeito do Léo, não é o caso, tá? Mas estou dando um exemplo. Às vezes um é diferente culturalmente do outro, a maneira de falar. Então, você suportar ou tolerar um ao outro, não é somente disso que Paulo está falando, não é isso especificamente. Mas é justamente o pastor Edmar, que seria o mais maduro, auxiliar o Léo no crescimento espiritual, dar esse suporte, dar essa base para ele, para que ele cresça, e não apenas tolerar as indiferenças, não apenas tolerar, às vezes, como eu falo de inferioridade, eu falo assim, às vezes do intelecto, da cultura, né? Não se sinta inferior, não é isso que eu quero dizer. Então esse suportar, é você dar o suporte para que haja o crescimento daquele que às vezes é mais novo na fé. E nós, como igreja, ainda mais nós sendo uma igreja em células, passamos por isso, né? É muito importante a gente aprender a dar esse suporte ao irmão mais novo na fé, aqueles que são mais novos, aqueles que têm mais dificuldade. Por quê? Porque é assim que a igreja avança. E é interessante que em Romanos 15:1, né, o apóstolo Paulo ele registra que nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E quando fala de dar suporte ou de suportar, é isso mesmo, às vezes a gente não vai agradar a nós mesmos. Nós temos que agradar o próximo. Para quê? E por quê? Para que a igreja tenha um vínculo saudável, para que haja um ambiente saudável para nós como igreja. E no 7º ponto, a 7ª virtude que Paulo fala, e eu confesso a você que hoje eu vou dar muita ênfase sobre esse assunto, porque eu creio que é um dos assuntos, ou uma das causas, que mais faz acontecer divisões no meio da igreja. Uma das causas que mais faz acontecer, impedir o seu crescimento espiritual, o crescimento espiritual da igreja. Paulo fala que além de nos suportarmos uns aos outros, darmos suporte aos outros, nós devemos perdoar. E quando fala de perdoar, às vezes o irmão já torce o nariz. Ih, lá vem a palavra do perdão. Exatamente, irmão. Eu creio que você já deve ter ouvido muita coisa sobre perdão. Você deve ser um gênio, um mestre aí já no perdão. Mas falar sobre perdão é muito fácil, é muito prático, até mesmo para mim pregar sobre perdão, né, parece ser muito fácil. Mas e quando se trata de manifestar essa virtude? Quando se trata de perdoar? Então, no capítulo 3, no verso 3, Paulo já fala sobre perdão. E existem alguns paradigmas que eu gostaria que nós quebrássemos, que nós aprendêssemos verdades sobre o perdão. Hoje eu quero falar sobre
4 verdades importantes sobre o perdão. Eu até vou fazer um teatro. Eu gosto do teatro porque é dinâmico. Eu vou precisar de alguns voluntários. Eu nunca chamei o pastor Edmar, né? O senhor pode me ajudar, pastor Edmar? O pastor Edmar. Eu vou chamar o pastor Ricardo. Pode, pastor? Você vê que os voluntários eles estão ansiosos para colaborar comigo. Porque eu quero mostrar como funcionaria essa questão do perdão. Eu deixei um saco ali. Pega ali para mim o saco, por favor. Porque é importante você entender. Pode pôr para mim no slide? Isso, aqui, ó. Tinha uma TV ali, né? Não está funcionando. Vamos ler o texto aqui, ó. Suportando-se uns aos outros e... Aí, pode deixar aí, obrigado. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, Paulo aqui ele está mencionando sobre perdão e como que funciona. Eu quero deixar um pouquinho prático essa questão de perdão. Porque há casos, irmãos, pastores aqui estão conversando. Eles estão vendo quem vai ser o ator ali. Há casos que nem sempre uma pessoa vem pedir perdão para a gente, não é verdade? Então, vamos fazer uma simulação aqui. O pastor Ricardo... Não queria judiar do pastor Ricardo? Pode judiar. Ele estava de férias, hein, irmão? Então, digamos que o pastor Edmar, ele ofendeu o pastor Ricardo. Esse saco aqui é o saco das ofensas. Então, imagine que o pastor Edmar, ele ofendeu extremamente o pastor Ricardo. A pergunta, às vezes, que a gente faz é, nós devemos esperar alguém pedir perdão para que a gente perdoe? E a resposta é não. Quando você abre lá em Marcos 11, 25, eu sei que constantemente Jesus ele fala assim, olha, tem que haver arrependimento para o perdão, tem que haver arrependimento para o perdão. Mas eu devo esperar uma pessoa se arrepender quando ela me ofende para eu liberar o perdão para ela? Não. Olha o que fala lá em Marcos 11, 25. Fala assim, e quando estiveres orando, perdoai. Ou seja, quando você já estiver no seu momento de intimidade com o Senhor, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Então o perdão, independente de houver arrependimento ou não, ele fala muito de quem está ofendido. Então o seu nível de maturidade, ele vai definir se você vai aguardar a pessoa vir pedir perdão ou não. Então vamos aqui voltar para o nosso teatro. Então o pastor Edmar, todo sério, desse jeito, ofendeu o pastor Ricardo extremamente. O que acontece, vamos fazer assim, no mundo espiritual? O pastor Ricardo está com o saco de ofensas ali. E esse saco de ofensa, ele é extremamente pesado, ele é extremamente ruim de você carregar, ele é extremamente incômodo. E veja só, que ele vai ficar aguardando o pastor Edmar e pedir perdão. Enquanto não há a liberação do perdão, ele continua com o saco de ofensas do pastor Edmar. E o pastor Edmar está como? Ele está assim. Agora entenda, o pastor Ricardo, ele conviveu tanto com essa ofensa, não é o caso, tá, gente? Não vai falar depois que o pastor Ricardo e o pastor Edmar estão brigados da igreja, não é o caso. Mas é um saco incômodo. E é assim no mundo espiritual com quem não libera perdão. Você está carregando um saco de ofensas durante onde você anda, onde você caminha, é incômodo, é ruim de segurar, é pesado, e você pensa naquela pessoa, você pensa naquela ofensa, você está carregando o saco de ofensa de alguém. Mas o pastor Ricardo, ele entendeu o princípio do perdão. E ele vai e ele chega diante do pastor Edmar. Muitas vezes você não consegue chegar diante da pessoa e falar assim, olha, eu quero liberar perdão para você. Mas às vezes na sua oração você coloca diante do Senhor, Senhor, eu estou ofendido. E eu quero liberar perdão para tal pessoa. Que eu sei que às vezes é até um ato assim, meio difícil da gente praticar, né? Chegar em alguém e falar, você me ofendeu e eu estou perdoando você. Sou até às vezes arrogante. Então você precisa ter uma sabedoria para fazer. Mas digamos que o pastor Ricardo, ele entendeu esse princípio. E aí ele liberou perdão. O que ele fez com o saco de ofensa? Ele vai chegar, esse saco de ofensa agora ele está devolvendo. Mas ele não está devolvendo ofendendo. Ele está entregando aquilo que não pertence a ele. Agora, pode levar o saco. Agora o problema, o pastor Edmar que já tinha um problema por não reconhecer o seu pecado, tem outro.
Agora o pastor Edmar está indignado, agora o pastor Ricardo está leve, mas o pastor Edmar está indignado. Porque ele fala, eu tinha que pedir perdão, eu tinha que fazer isso. Que arrogância do pastor Ricardo falar que eu o ofendi. Então agora ele começa a sentir o peso daquilo que ele fez. E o saco de ofensas que era dele mesmo. Então o pastor Ricardo já está bem com Deus, está tranquilo. Ele entendeu esse princípio. Mas passou o tempo, o pastor Edmar também amadureceu e ele entendeu que ele precisa cumprir esse princípio que o pastor Ricardo aplicou. Então ele pede perdão, ele se reconcilia. Como eu falei muitas vezes, a gente não consegue chegar diretamente na pessoa, mas às vezes você tem uma situação, você pode chegar no seu líder, ele pode mediar essa conversa, dependendo da profundidade da situação. Mas agora ali, o pastor Edmar, ele pediu perdão. Então está tudo certo. E para onde vai o saco da ofensa agora? O que Jesus diz lá em Mateus? Ele fala assim, tomai sobre si o quê? O quê? O meu jugo, que é leve, suave. Agora os dois entenderam esse princípio. E agora o peso do pecado não está mais sobre nenhum dos dois, porque o jugo do Senhor é leve. Jesus tem muito mais facilidade para carregar esse saco de ofensa, porque ele já fez isso na cruz. Então os dois entregaram, agora ali pode haver um processo de reconciliação, dependendo do nível da ferida, do nível, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas você conseguiu entender o princípio? E ali, olha ali, ó, glória a Deus pela vida dos dois. Amém? Pode descer, obrigado, pastor Ricardo. Você entendeu como é? E às vezes você está carregando um saco de ofensa de alguém. Você está aguardando alguém vir pedir perdão para você liberar o perdão. Irmãos, entrega o saco de ofensas para o Senhor. Quando você libera perdão, você está dizendo para aquela pessoa, eu sou bem resolvido com Deus. Eu sou bem resolvido comigo, não tem a ver com você e as suas ofensas. Tem a ver comigo e com o Senhor. Para não ficar feio, tá? Porque o saco o Senhor já levou. Obrigado, pastor. E outro aspecto importante do perdão é que o perdão que nós recebemos de Deus é sempre maior do que aquele que nós concedemos ao próximo. Ou seja, Deus nos perdoa por tantas coisas, irmãos. Deus nos perdoa todos os dias. Não é todo dia você não pede perdão para o Senhor? E às vezes o irmão ele pisa na bola conosco uma vez no mês e a gente tem uma certa extrema dificuldade, na verdade, em perdoar, quando todos os dias Deus está nos perdoando por coisas muito maiores. Nós sabemos que Deus abomina o pecado, é aquilo que nos afasta da presença, da santidade, é aquilo que nos impede de ter comunhão com Ele. Mas todo dia nós cobramos do Senhor que Ele nos perdoe, Ele nos perdoe, Ele nos perdoe, mas a gente não consegue manifestar, às vezes uma vez por mês, o perdão com o próximo. E isso é hipocrisia. Quando nós lemos na parábola do credor incompassivo, está lá em Mateus 18, 23, até o 35, eu não vou ler, mas você pode anotar na sua Bíblia. Quando você lê aquela parábola, nós vemos que aquele senhor, ele perdoa uma dívida de 10.000 talentos do seu servo. Então ele libera o seu servo por 10.000 talentos, uma dívida. E aí o servo do servo devia 100 denários. E esse servo que foi perdoado em 10.000 talentos, não perdoa uma dívida de 100 denários. 10.000 talentos é muito mais do que 100 denários. Ou seja, irmãos, presta atenção aqui, trocando em miúdos, Deus nos perdoa por tudo, então não devemos negar o nosso perdão por nada, entendeu? Deus nos perdoa por tudo, todos os dias, a todo momento, a cada segundo, a cada momento, então nós devemos aplicar esse mesmo padrão do Senhor, e não negar o nosso perdão por nada. Como eu falei, às vezes ministrar ou falar sobre o assunto é muito prático, é muito fácil, mas quando nós vamos vivenciar a situação ou ter que aplicar isso nas nossas vidas, é muito difícil. Mas ainda que seja difícil, deve ser praticado. Amém?
Vou fazer uma coisa que você adora. Olha para o seu irmão e fala assim: eu vou te perdoar a todo momento, como Deus tem me perdoado. Amém. Um outro aspecto do perdão é que devemos perdoar porque temos queixas uns dos outros. Deve ter um irmãozinho aí sentado do seu lado, ou atrás, ou na frente, ou lá no fundo, ou seu pastor, ou eu. Você deve ter alguma queixa. Então, a todo momento nós temos queixas uns dos outros, uns para com os outros. E como conviver com isso? É importante entender que as pessoas nos decepcionam. E nós também decepcionamos pessoas. Ferimos pessoas e elas nos ferem. Agora, isso lá no mundo, lá fora, no nosso trabalho. Agora, imagine com as pessoas que você convive dentro da igreja. É natural. Geralmente nós nos ofendemos com pessoas que nós temos uma certa afinidade. Ou até mesmo um ótimo relacionamento. Exemplo, você não vai se ofender com um cara que virou ali na esquina e você estava dirigindo. E aí ele te xingou de um nome feio e você veio para o culto. Eu estou extremamente ofendido porque aquele homem, aquela pessoa me ofendeu e meu coração está machucando. Não, você não se ofende. Mas agora, se a tua esposa, na hora de você sair, se tiver acontecido, já vai liberando perdão aí. Na hora de você sair, você tomou aquele banho, deixou a toalha em cima da cama, e aí você já levou uma bronca logo cedo, né? Ou ela não preparou aquele café, ou você, né, não deu um bom dia para ela e falou, eu te amo. Aí você vem, você está ofendido. Ou às vezes o seu líder, ou às vezes o seu pastor, ele fez algo para você. Por quê? Porque nós nos ofendemos com pessoas que nós amamos, que nós temos vínculo e relacionamento. Então, nesse momento, o ofendido geralmente cai numa cilada do diabo. Irmãos, presta atenção como essa questão é espiritual. O diabo ele é extremamente estrategista. Porque o que acontece? Quando você está ofendido, o diabo ele consegue causar na sua mente que está cauterizada uma extrema amnésia satânica. O que é essa amnésia satânica? Você pode ter convivido 20 anos com uma pessoa, e ela pode ter sido bênção na sua vida durante 20 anos, mas se ela te ofendeu a um nível, dependendo do nível daquela ferida, se ela te ofendeu, o diabo ele tem a capacidade de criar uma amnésia satânica, que os 20 anos que se passaram e que você caminhou junto com aquela pessoa, que ela foi bênção, seja no casamento, seja na amizade, seja como igreja, como liderança, ele consegue cauterizar sua mente a ponto de você desconsiderar todos os anos de bênção, todos os anos de sorriso, todos os anos de convívio juntos, para que você só lembre do saco de ofensa que aquela pessoa te entregou. Isso é uma especialidade do diabo. E é impressionante como nós, sendo crentes, cristãos, não conseguimos às vezes detectar isso que é básico. É simples. Nós não podemos pegar e lançar numa lata de lixo momentos bons, especiais que nós convivemos como irmãos. Você não pode pegar 20 anos de casamento, 10 anos de casamento, 5 anos onde uma pessoa foi bênção para você, e você basear nisso numa mágoa e jogar tudo na lata do lixo. Quando você faz isso, isso mostra que você está com a mente cauterizada. E a todo momento você só vai lembrar do saco de ofensa que você está carregando. Por quê? Porque o diabo é especialista em fazer isso. Então, para as boas lembranças, nesse momento o ofendido geralmente cai numa cilada do diabo, que é especialista em manipular a mente fragilizada, causando uma amnésia para as boas lembranças e trazendo constantemente à memória a ofensa sofrida. Então essa falta de perdão impede de adorar. Essa falta de perdão atrapalha na comunhão com Deus. E até mesmo nos impede de ser perdoados. Porque quem não perdoa, adoece física e espiritualmente. Então você vai ver no seu dia a dia o que vai acontecendo. Fica difícil chegar diante do Senhor, às vezes num ambiente tão gostoso que nós estamos aqui. Porque no fundo, quem não libera perdão sabe que é errado. Sim ou não? Sim ou não? Nós sabemos que é errado.
Então, às vezes, nós chegamos no culto e a primeira coisa que vem é a acusação. Porque como eu vou me relacionar com Deus, como eu vou estar alegre diante do Senhor se eu sei que eu tenho algo que não está bem com o meu irmão? Não tem como camuflar algo que o Senhor está tentando tratar, que o Senhor está querendo que mude, querendo trazer bálsamo. Então isso impede que você cresça espiritualmente. Quando se trata de um casamento, como você vai viver camuflando, sabendo que tem algo errado que precisa ser corrigido? Você jovem, como você vai conviver com seu pai, sua mãe, seus familiares, camuflando uma situação que precisa ser corrigida? Nós, como igreja, como nós vamos nos relacionar, sabendo que existe algo que eu tenho contra o meu irmão, que eu preciso, como eu vou chegar e adorar? Então nós precisamos ter esse discernimento. Espiritualmente nós vamos definhando. É um crescimento espiritual que não é crescimento. Nós enganamos, quando nós não perdoamos, nós estamos apenas enganando a nós mesmos. Não está havendo crescimento. Outro aspecto do perdão é que devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Eu falava que o Senhor nos perdoa a todo momento. Ele nos perdoa dia após dia, a todo momento o Senhor está nos perdoando. Mas Deus nos perdoa completamente e esquece os nossos pecados. Às vezes, não sei se eu posso falar isso, mas acho que eu posso. Porque é muito da mulher, né? A mulher, ela nos perdoa, mas às vezes ela lembra, né? Não é verdade? Às vezes você quebrou uma louça, faz 10 anos você quebrou uma louça, 10 anos não, é muito tempo, há 2 anos você quebrou uma louça que ela ganhou da mãe dela no casamento, e era especial, e você quebrou aquela louça. Então, em um dado momento, você vê ela triste, sentada assim: o que aconteceu, amor? Aquela louça que você quebrou. Mas qual louça? Você nem lembra mais, né? Mas ela lembra. Ela falou que perdoou na época, mas ela continua lembrando. É claro que eu estou dando um exemplo simbólico aqui, mas muitas vezes é isso que acontece com irmãos. Então você fala que perdoou, mas você continua com aquela retaliação. A todo momento você está lembrando, a todo momento você está questionando. Mas nós devemos fazer como o Senhor. Em Hebreus 10, 17, é interessante, põe Hebreus 10, 17 aí para mim, por favor. Olha o que ele fala em Hebreus 10, 17. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor não se lembra mais. Não está dizendo que ele não tem que o Senhor vai ter uma amnésia e ele vai se esquecer. Não é isso. O que está falando é que ele não vai ficar lançando no seu rosto a todo momento, nos seus ouvidos: olha, você fez isso ontem, mas hoje de novo você está me pedindo perdão, e amanhã você pede de novo. Não. Uma vez que o Senhor te perdoou, ele esqueceu aquele assunto. Mas nós não, né? O nosso perdão, ele é dia após dia. Espera aí, eu ainda sei o que você fez no verão passado. Eu ainda me lembro: olha, você não pode muito pisar na bola não comigo. Vai devagar, pisa em ovos, porque você sabe que você vacilou comigo lá atrás. Não. Por isso que eu bato na mesma tecla. O perdão, ele tem a ver com quem é bem resolvido. Quando você é bem resolvido no Senhor, você perdoa. Você perdoa porque não tem a ver com a pessoa que ofendeu, tem a ver conosco. Tem a ver com a imagem e semelhança que nós temos de Jesus em nós. Em Miqueias também, no capítulo 7, no verso 19, a Bíblia fala que o Senhor lança nossas transgressões no mar do esquecimento. Como eu falei, obviamente a Bíblia não está dizendo que Deus ele tem uma amnésia. Mas Deus vai lançar no mar do esquecimento e não vai ficar te cobrando constantemente por aquele erro. Eu vou dar um exemplo da mágoa que você vai perceber que é interessante. Como a mágoa afeta o nosso coração, dando um exemplo como uma ferida. Então imagine a mágoa como uma ferida. Porque às vezes nós falamos assim, né? Nós temos o hábito de falar assim: assim que você perdoa, você escolheu liberar o perdão, o que acontece? Instantaneamente, você não vai esquecer, mas aquilo não vai doer mais. É verdade isso?
em partes. Vamos ser sinceros, às vezes vai doer, irmãos. Mas não quer dizer que você não liberou perdão. Sabe por quê? Porque a mágoa é para a nossa alma como quando nós machucamos o nosso corpo e fica uma ferida. Então imagina, quando você corta o dedinho, o Henrique cortou o dedo ali, ele estava me mostrando. Foi bem feio a situação, não foi um corte superficial ou algo assim. Mas quando a gente corta o dedinho ou faz alguma machucadinha assim, né? O que acontece? Dependendo do nível da pessoa, da maturidade da pessoa, ela vai fazer um escândalo. Não foi um corte tão grande e profundo, mas ela faz um escândalo. Mas é um corte gigantesco? Não. Né? E como você trata isso? Às vezes com um band-aid, você põe ali, recuperou, pronto, está tudo ok, está tudo em paz. E num máximo de cuidado ali, 3 dias, aquilo cicatrizou. Então tem feridas, assim como nós, como cristãos, tem mágoas, irmãos, que elas são superficiais. Ou seja, estou ofendido com o pastor, porque ele chamou o pastor Edmar para tomar café e não me chamou. Mas amém, eu sou bem resolvido. Precisa o pastor vir pedir perdão para mim? Não, eu sou bem resolvido. Estou dando um exemplo, tá, irmãos? Mas ali vai durar 1 dia, 2 dias, passou, tá bom, está tudo bem. Mas agora há feridas, irmãos, que elas demandam tempo. Então, uma coisa é você cortar o seu dedinho e pôr um band-aid, em 3 dias está tudo bem, você já está. Mas outra coisa é você passar por um corte profundo. Um corte, não sei, na tua perna, onde demanda você dar vários pontos e cuidar. Aquilo exige um zelo, um cuidado. A todo momento aquilo vai te incomodar, vai doer, vai dificultar a sua locomoção, e demanda um tratamento, você tem que cuidar, você tem que colocar remédio, você tem que colocar mertiolate, você tem que trocar os curativos, então você tem que cuidar, você tem que tratar, e às vezes vai incomodar, vai doer. Por quê? Porque o nível da ferida foi mais profunda, e muitas mágoas são assim. Às vezes a gente quer perdoar uma mágoa tão profunda, tão intensa, e a gente espera que em 3 dias seja como foi uma ferida no dedinho, mas não, vai doer. Às vezes você recebeu uma ofensa tão dura, que causou uma ferida tão dura, que pode levar semanas, que pode levar meses, a cirurgia que demoram anos para recuperar. Mas isso quer dizer que eu não posso mais ter relação, não tem mais restauração? Não! Quer dizer que constantemente você precisa estar cuidando ali daquilo para que o seu coração não se contamine. Constantemente o Senhor vai precisar estar pondo bálsamo e tratando daquilo, por quê? Porque Deus entende a nossa humanidade também. Nós não somos espirituais, a todo momento. Então Deus entende a nossa humanidade, a nossa alma. Então há momentos que vai doer como uma ferida, como uma cirurgia, vai doer, vai incomodar. Mas quando a ferida natural, quando você tem um corte, quando dói, o que você vai falar assim? A cirurgia, você fez uma cirurgia. Você vai falar assim, está doendo demais, eu não vou mais tratar não. Vou parar, não vou mais tratar. É assim que a gente se comporta? Não. Quanto mais dói, mais bálsamo, mais remédio, mais você entra com um medicamento ali para trazer cura. E a ferida da alma é assim, quanto mais dói, mais bálsamo, mais oração, mais perdão, mais renúncia, menos de nós. Quanto mais atenção você dá à ferida, em menos tempo ela vai cauterizar, ela vai cicatrizar. E às vezes a gente acha que a ferida vai se recuperar da noite para o dia. Não. Deixa Deus cuidar do processo. Pede para Deus colocar o bálsamo. Você tem uma ofensa com alguém, pede a Deus, Senhor, olha, eu liberei perdão, mas ainda dói. Coloca mais bálsamo, coloca mais do teu amor, coloca mais do teu cuidado, deixa o Senhor tratar isso. Uma hora vai cicatrizar, mas é no tempo do Senhor. Amém? Outro aspecto do perdão é que devemos perdoar reciprocamente. Que palavra bonita. O perdão ele deve ser recíproco. Que é assim como o exemplo que eu dei aqui com o pastor Edmar e o pastor Ricardo.
Se bem que às vezes não acontece, né, irmão? Às vezes há o pedido de perdão, mas não há o arrependimento. Mas amém, irmão. O importante é que você esteja bem com o Senhor. O importante é que você liberou o perdão. Mas ele deve ser recíproco. E quando eu falo ele deve ser recíproco, eu estou falando para os irmãos. Porque Paulo está escrevendo para crente, irmão. Ele está falando para nós. No mundo pode ser natural você ser ofendido e você retrucar, mas ele está falando para nós. E tudo isso que Paulo menciona na carta, todas essas virtudes que ele menciona na carta aos Colossenses, tudo, Deus aplicou por nós, Jesus fez por nós. Jesus foi manso de espírito. Jesus teve misericórdia. Jesus nos perdoou. Jesus teve domínio próprio. Tudo que Paulo menciona foi aplicado por Jesus antes. Então deve ser recíproco. Às vezes tem irmão que é orgulhoso, né? A pessoa vem pedir perdão, ele se ofende com o pedido de perdão do irmão. Onde já se viu? Eu te ofendi. Que ousadia falar que eu te ofendi. Irmãos, nós somos maduros. O mínimo que nós devemos fazer é, amém, irmãos, amém. Quando alguém vier te pedir perdão, eu não sabia, me perdoe. Me perdoe. Quando alguém vier liberar perdão para você, né, no caso, fala assim, eu não sabia que eu tinha te ofendido, me perdoe. E é natural, sabia? Às vezes, como nós nos relacionamos entre nós, é natural que você tenha alguém fez algo para você, mas nem sempre, eu gosto de acreditar que em 100% das ocasiões não foi intencional. Então, às vezes, você fica carregando a mochila ali, o saco da ofensa, o irmão nem está sabendo que causou algo em você, e aí você vem no culto, você fica chateado, você não consegue adorar, porque o irmão fez algo e foi imperceptível, às vezes no calor do ambiente, às vezes, e aí você está carregando o saco da ofensa. Você não se resolve, às vezes, com o seu cônjuge, fica carregando o saco da ofensa, não resolve, fica procrastinando uma situação. Você não resolve, jovem, às vezes, alguma situação com os seus pais, com a sua família. Ah, mas ele nunca veio me pedir perdão, então você vai continuar carregando o saco da ofensa. Então nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Quem ofendeu deve pedir perdão e quem foi ofendido deve perdoar. Mesmo que o ofensor reincida, mesmo que ele faça de novo, isso ainda às vezes é mais doloroso para nós. Poxa, o pastor Edmar já pisou na bola com o pastor Ricardo. E se ele pisar de novo? Vai ter que perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Por quê, irmãos? Jesus parece que já sabia que para haver uma igreja que avança, discípulos que avançam, é necessário relacionamento prolongado, duradouro, durante muito tempo. E quando se há relacionamento prolongado, duradouro, por muito tempo, o que é natural? É natural que não haja ofensa apenas uma vez. Vai haver ofensa várias vezes, vai haver indiferença várias vezes, vai haver coisas que a gente às vezes não deseja por várias vezes. Então é 70 vezes 7. No seu casamento, 70 vezes 7. No seu trabalho, com seus pais, com a sua família, é 70 vezes 7. Por quê? Porque nós estamos falando de relacionamentos duradouros, prolongados. E deixa eu te falar uma coisa, mais dolorosa ainda, talvez. Irmãos, você pode escolher o que você vai fazer com essas palavras e com essa mensagem hoje, se você estiver carregando o saco da ofensa. Mas, quem vai para o céu aqui diz amém. 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 Sabia que esse irmão ofendido também vai estar lá? E lá não tem lugar para vaidade não, irmãos. E tomara, eu creio que você vai se alinhar com esse irmão e liberar perdão. Mas tomara que Deus coloque vocês lado a lado lá, sentado no mesmo banquinho. Porque lá não tem lugar, irmãos, para vaidade. Lá é todo mundo igual, é todo mundo do mesmo nível. Lá não tem lugar para o egoísmo, lá não tem lugar para o ego. E a gente escolheu, fomos eu e você que escolhemos servir ao Senhor. E lá não vai ter lugar. Você entendeu que às vezes a gente olha as coisas de maneira muito natural? É muito fácil
eu fingir que o irmão não está aqui no ambiente da igreja, porque aqui eu tenho como correr, aqui eu posso fingir que está tudo bem com ele, mas no céu não. No céu não vai ser o Éder pregando, no céu vai ser você e o Senhor. E o Senhor sabe e conhece o seu e o meu coração. Então melhor resolver aqui, não é não? Não é, irmãos? Melhor resolver aqui. Se auto-resolva. Mostre para o Senhor que você tem um coração humilde. C.S. Lewis diz que é mais fácil falar de perdão do que perdoar. E realmente é verdade. É difícil às vezes você chegar aqui e pregar. E quando você viver uma situação, eu não posso ser hipócrita. Eu tenho que praticar aquilo que eu estou ensinando para vocês, ministrando. Então é um desafio. Mas ainda que seja difícil, eu tenho que aplicar e viver isso. Amém? Para finalizar o tópico sobre perdão, eu estava conversando com o pastor Ricardo, eu costumo avaliar, ou dizer assim, que uma pessoa que ela não libera perdão, ela é semelhante a alguém que está trancado atrás das grades. Ela está trancada dentro de uma cadeia, e ela está desesperada, gritando para que alguém liberte ela. Por quê? Porque é doloroso você ficar preso a ofensas, não avançar espiritualmente, não conseguir cultuar o Senhor. Então eu dou um exemplo como se fosse alguém que estivesse trancado dentro de uma cela. E ela está gritando desesperadamente para que alguém tire ela de lá. Só que a chave está no próprio bolso dela. As chaves da prisão, da falta de perdão, está no seu e no meu bolso. Basta a gente tirar e abrir a cela e sair. Basta você liberar perdão e sair dessa cadeia que às vezes o inimigo colocou, te amarrou, te aprisionou. As chaves estão nos nossos bolsos. Você só fica preso nesse ambiente se você quiser. Amém? Quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai derramar bálsamo, vai curar alguns irmãos, Deus vai renovar casamentos, Deus vai restabelecer alianças, Deus vai trazer cura, ainda que às vezes não haja um restauramento em relacionamentos, mas independente do que aconteça, Deus vai curar corações. Deus está falando para alguns irmãos aqui, olha, toma sobre si o meu jugo, porque é suave. Deus vai tirar a carga de alguns irmãos aqui essa manhã, amém? Encerrando sobre o perdão, eu espero que isso tenha invadido seu coração e o teu espírito. Em 8º lugar, voltando lá no texto de Colossenses, no capítulo 3, verso 14. Põe para mim, por favor. Paulo fala sobre o amor. Ele fala assim, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E é fato, né, irmãos? É difícil você aplicar tudo isso sem amor. Na verdade, eu não diria que é difícil, eu diria que é meio hipócrita. Porque eu posso ser paciente com as pessoas lá fora sem amor. Eu posso tolerar ou suportar os irmãos aqui sem amor. Eu posso, mas é hipocrisia. Agora, o que eu não posso, e eu digo que é impossível, é dizer que eu amo e não praticar nenhuma dessas virtudes. Eu posso praticar e não amar, mas eu não posso amar e deixar de praticar. É impossível. É impossível dizer que eu amo o pastor Edmar e um dia ele pisa na bola comigo e eu não perdoá-lo. É impossível. Eu não estou praticando o amor, que é a base, é o cinturão que sela toda essa vestimenta das outras virtudes. Eu não posso dizer que eu amo o pastor Edmar, que eu amo Cristo, e eu não tolerar as dificuldades dele, as lutas, às vezes as debilidades de algum irmão na fé. Não posso. Eu não posso dizer que eu amo dentro do meu casamento e não praticar essas virtudes. É muito simples. Veja como é muito simples. As outras virtudes, elas podem existir sem amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. Acho interessante algumas coisas, né? Essa mensagem, juntamente com o pastor Ricardo, e alguns pontos que é abordado nessa mensagem, ele fala que o que é beneficência sem amor? O que é você fazer doações? O que é você ser uma boa pessoa lá fora?
sem amor. É exibicionismo puro, né? Você se envaidecer sem amor. O que é o culto sem amor, irmãos? O que é essa reunião aqui, se não for em prol de Cristo, se não for porque nós amamos Cristo? O que significa toda essa reunião? É apenas um formalismo abominável aos olhos do Senhor. Se nós não reunimos por amor a Cristo, é apenas formalidade. E eu queria, se a banda puder subir. E em nono lugar, que Paulo fala, já no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam o quê? Fala, agradecidos. A gratidão. A gratidão é a grande rainha das virtudes. Ser grato, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Ser grato é você reconhecer que você não alcançou nada sozinho. Quando você agradece a alguém, você está reconhecendo, Deus colocou alguém no meu caminho que me ajudou a chegar aonde eu estou hoje. O Senhor sempre andou comigo, você não fez nada sozinho, por isso que nós devemos ser gratos, porque não foi por você, não foi você, sempre existiu alguém correndo por fora, sempre existiu alguém orando, sempre existiu a mão do Senhor sobre a sua vida, sempre existiu livramento, sempre existiu. E às vezes nós saímos de um extremo ao outro, e entenda que a gratidão ela não deve ser somente ao Senhor, mas também com as pessoas que o Senhor colocou ao nosso redor, para nos servir. E às vezes nós saímos de um extremo, né? Que gratidão não tem a ver com bajulação, não quer dizer que a toda hora eu tenho que estar nos pés do pastor Edmar, porque ele foi bênção na minha vida. Não, isso não é gratidão, isso é bajulação. Eu ter um coração grato, irmão, sempre quando o pastor Edmar precisar, o meu ministério está aqui para servi-lo. Sempre quando o pastor Ricardo precisar, o meu ministério está aqui para servi-lo. Eu subo ministrar por obediência, irmão. Eu sempre falo, pastor Ricardo, é por obediência, porque eu estou aqui para servi-lo, para servir o irmão. E porque eu sou grato extremamente à vida desses homens, eu sou grato à vida dos irmãos. Então eu sou grato. E isso é reconhecer que você não chegou onde você está sozinho. Sempre teve alguém. E eu queria encerrar, os irmãos do louvor, tudo ok? Eu queria convidar você, na verdade, a manifestar essas virtudes em que nós citamos aqui. Sabe, irmão, se tem algum irmão fraco na fé, se tem alguém aqui que precisa de um apoio, e quando o louvor tocar, eu quero deixar e permitir que o Espírito Santo ministre na sua vida. Mas se tem alguém fraco, se o Espírito Santo te direcionar, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a estar junto com essa pessoa. Às vezes você vai só falar uma palavra, olha, estou aqui com você, não é porque quem você é, não é pelo seu status, não, eu estou aqui com você. Mas também eu quero convidar você, às vezes, a perdoar, a pedir perdão, com sabedoria. Você que talvez vá receber alguma palavra, irmão, alguém está ofendendo com você, receba também com sabedoria, fala, amém, guarda o teu coração, seja bem resolvido com o Senhor. Quero dar oportunidade a você também de exercer gratidão. Às vezes tem alguém aqui, irmãos, às vezes não, eu tenho convicção que tem alguém aqui dentro desse prédio que foi muito importante na sua vida. E nós quebramos, nós parece que sai de um extremo ao outro e deixamos de ser gratos, expressar com palavras. Eu sei que, às vezes nós, com atitudes, nós já expressamos nossa gratidão, mas não, irmão, é bom você expressar aquilo que você sente. Você não sabe como a pessoa está, às vezes, a pessoa está se sentindo tão mal, o diabo aprisionou ela, a mente dela a tal ponto, que ela está se sentindo tão mal. E quando ela tem a dimensão que ela foi importante na vida de alguém, irmão, a unção quebra todo o jugo. Essa palavra, às vezes, que a pessoa está precisando receber, ela quebra todo o jugo.
Queria que nós tirássemos um tempo